versículo 11. Eu quero falar nessa noite sobre milagres que acontecem no deserto. Milagres que acontecem no deserto. Se de repente você está passando pelo deserto, saiba que esse é um lugar de milagres. E Deus faz milagres no deserto. Salmo 78, versículo 11. Todos acharam, amém? Então vamos ler. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na terra de Zoã. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e flui água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-os a cair dentro do acampamento ao redor das suas tendas. Comeram à vontade e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciar o apetite, quando ainda tinha uma comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repentino favor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Amém. Vamos orar, irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Ó Deus, grande Deus, poderoso Deus, nosso Pai, a Ti, Senhor, seja o louvor, a glória e a honra para sempre. Agora, Pai, diante do Senhor, nós inclinamos o nosso coração para receber a Tua palavra. Fala agora conosco, Deus, ilumina os nossos entendimentos. Fala a Tua igreja, Senhor, e nos edifica pela Tua palavra, esta palavra que provoca, que produz milagres na vida de todo aquele que crê. Eu oro por mim, pelos meus irmãos, que o Senhor possa operar agora, por meio do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Digam amém, meus irmãos. Milagres que acontecem no deserto. Milagres. Então veja, irmãos, o deserto não é apenas um lugar de provação. O deserto é também um lugar onde milagres acontecem. Nós acabamos de ler aqui, no Salmo 78, e o relato vai muito além, como Deus operou tão maravilhosamente durante os 40 anos que o povo de Israel andou pelo deserto. Foram 40 anos, desde que eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos e andaram em círculos na terra de Canaã. Então, a gente precisa entender isso, irmãos, que para que o milagre aconteça, é preciso que haja dificuldade. O milagre acontece no ambiente onde há dificuldade. É na hora da adversidade que o milagre acontece. Então, eu quero que você entenda isso nessa noite, saia com isso na sua cabeça em nome de Jesus. Os milagres acontecem no ambiente onde há adversidade. O deserto é o lugar onde os milagres acontecem. Amém? E o povo de Israel experimentou isso. Milagres extraordinários. Desde que eles saíram do Egito. Coisas sobrenaturais que somente Deus podia fazer aconteceram. Primeiro, as pragas que Deus mandou no Egito para fazer Faraó liberar o povo. Depois, eles andaram no caminho do mar. E embora tivessem ficado desesperados, Deus mandou Moisés tocar as águas. Deus mandou Moisés estender o seu cajado sobre as águas. E quando Moisés pisa nas águas e levanta o seu cajado, o mar se abriu, irmãos. E se formou 2 paredes de água. Imagine só. 2 paredes de água. E naquele corredor, o povo de Israel passou a pés enxutos. Quando o Faraó que vinha atrás tentou passar também, as águas se fecharam e Faraó e os seus soldados e cavaleiros morreram nas águas do Mar Vermelho. Quando o povo chega do outro lado, o povo celebra. Miriam com as mulheres pegam tamborins e começam a dançar, começam a festejar. Mas logo o povo tem fome e agora nós estamos no deserto. O que é que nós vamos comer? E o povo começa a reclamar, o povo começa a murmurar, e de repente, o povo vai dormir, e no outro dia, tem uma espécie de pão sobre a relva do campo. Deus fez cair do céu um maná para alimentar o povo, irmãos. Todo dia, quando o povo acordava, eles só tinham que colher o maná para comer, porque Deus enviou o sustento, Deus enviou a provisão. Só era para colher a quantidade de comer aquele dia. Quem guardava para o outro dia não prestava. Era obrigação colher apenas aquilo que iria comer. Apenas na sexta-feira, eles podiam colher para a sexta e para o sábado, porque era o dia em que não deviam trabalhar. E o povo anda, e o povo tem sede, e Deus envia água que sai da rocha. Moisés bate na água, bate na rocha, melhor dizendo, e daquela rocha seca brota água, água limpa para saciar a sede do povo. A Bíblia diz que eles caminharam 40 anos. E as sandálias dos seus pés não envelheceram. A roupa que eles vestiam não se desgastou, porque era Deus que os sustentava, irmãos. Esse povo viu milagres extraordinários. E eu quero detalhar aqui
alguns milagres que eles receberam. E talvez você esteja passando por um momento que você também diga: eu estou passando pelo deserto. Ou você já passou, ou possa ainda passar. Nós não estamos livres de passar por momentos difíceis nessa terra. E essa palavra é para você lembrar que quando você olhar ao redor e você se vê num deserto, você crê que é nesse lugar que Deus vai fazer milagres extraordinários na sua vida. Em primeiro lugar, irmãos, eu olho aqui nesse texto e eu vejo que Deus operou milagres. Deus operou milagres para dar direção ao povo. Estou chamando isso de milagres de direção, milagres que acontecem no deserto. Nós vamos reler alguns textos, mantenha a sua Bíblia aberta. No versículo 13 que nós lemos, por favor. Salmo 78, versículo 13, é um salmo de Asaf, e ele diz assim: dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. Esse foi o milagre que Deus fez, dando direção ao povo. O povo caminhou na direção do mar, e quando chegou diante do mar, não havia saída. O povo começou a murmurar de Moisés: por que nos trouxe aqui, Moisés? Não era melhor a gente morrer no Egito? Foi por falta de sepulcros que nos trouxe para morrer nesse lugar, antes tivéssemos morrido lá. E Moisés foi orar, e quando Moisés ora, Deus fala com ele. Quando você ora, Deus fala com você, meu irmão. Moisés foi orar e Deus falou com ele: porque você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E quando Moisés se levanta e põe o povo para marchar, Deus dividiu o mar e eles passaram a pés enxutos, irmãos. Aleluia! No deserto, Deus opera nos dando direção, Deus opera mostrando o caminho que nós temos que seguir, Deus opera abrindo as portas para mim e para você, meu irmão. Fica atento. Se você se sente andando pelo deserto, não se desespere, não ouça qualquer voz, não seja precipitado, ouça a voz de Deus, porque Ele tem direção para a tua vida. Deus abre o mar, Deus abre portas onde não existe porta. Deus trabalha assim na nossa vida, irmãos. Deus trabalha abrindo portas e fechando portas. Lembra o que Jesus falou lá no Apocalipse? Ele disse assim: sou eu que tenho a chave de Davi. Eu sou aquele que abre e ninguém pode fechar. Eu sou aquele que fecha e ninguém pode abrir. Então Jesus, ele vai na nossa frente abrindo portas e fechando portas, a depender da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Aquilo que não serve para você, aquilo que não é bom para mim, não é bom para você, Jesus fecha a porta, não deixa a gente passar. Embora a gente queira tanto, embora a gente deseje tanto, e a gente insiste, a porta fechada, sabe por quê? Porque Deus tem outra porta melhor para você. Milagres de direção. Deus tem direção para a tua vida. A Bíblia Sagrada, ela mesma, diz a respeito dela, assim, que a Bíblia, a palavra de Deus, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus joga luz no nosso caminho, gente. A palavra de Deus é um farol. Sabe aquele farol que está lá no litoral, apontando o caminho que o navio tem que passar? O farol é um instrumento poderosíssimo, importantíssimo para a navegação. No ambiente de pedras, no ambiente onde há perigo para a navegação, o farol vai apontar
apontando o caminho para que o navio possa passar em segurança. É assim que Deus faz com a minha vida e com a tua vida, meu irmão. Fica atento à luz que Deus está jogando sobre a tua vida. Milagres de direção, Deus abrindo o mar, e entenda isso, às vezes onde você menos imagina que a porta de Deus vai se abrir para você. O povo de Israel jamais imaginava que aquilo poderia acontecer, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Milagres de direção, que dão direção na nossa vida, eu vejo isso também no versículo 14, olha aí para mim, olha comigo. Diz assim: Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. O povo andava de dia, o povo andava de noite também, irmãos. De dia, no deserto, a temperatura é altíssima. Há desertos que a temperatura durante o dia ultrapassa 50 graus centígrados. 50. Um calor causticante, um calor insuportável. Mas o que é que a Bíblia diz? Que tinha uma nuvem guiando o povo durante o dia. Aleluia! Aquela nuvem protegia o povo do calor e dava direção enquanto eles caminhavam. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem seguia, o povo entendia, Deus está dando a direção para a gente continuar andando. De noite, a temperatura no deserto cai drasticamente. A amplitude térmica no deserto é altíssima. De dia, mais de 50 graus. De noite, cai quase perto de zero. Alguns desertos, a temperatura chega a ficar abaixo de zero. Mas, diz a palavra do Senhor, que Deus guiava o povo com a nuvem de dia, mas havia uma coluna de fogo que guiava o povo durante a noite. Aquela coluna de fogo aquecia o povo e também dava a direção. Deus dizia por onde o povo deveria andar. E eu continuo dizendo isso pela palavra do Senhor, meu irmão. No deserto, Deus faz milagres para nos guiar para a vontade dEle. A vontade dEle que é boa, que é perfeita e que é agradável. Nós precisamos ter sensibilidade espiritual para nós entendermos para onde a nuvem de Deus está apontando. A nuvem de Deus está apontando a direção para a tua vida, meu irmão. A nuvem de Deus está apontando a direção para a tua família. Você está no deserto, você está sendo provado, mas olha para o alto e vê que a nuvem de Deus está guiando a tua vida. O nosso problema é que nós ficamos olhando muito para baixo, cabisbaixos, depressivos, tristes, com sentimento de derrota, sentimento de fracasso, curvados. Muitas vezes, irmãos, o nosso problema é olhar muito para os lados, esperando a solução nas pessoas, esperando a solução, irmãos, aqui do campo humano, do natural. No deserto, nós precisamos olhar para o alto, porque Deus tem direção para a nossa vida. Tem uma nuvem de Deus sobre a tua vida, você crê? Diz amém, meu irmão. Tem uma coluna de fogo de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Nós precisamos ser obedientes à direção do Senhor. Não sejamos como Jonas. Deus está apontando a direção para Jonas. A direção é Nínive. Mas Jonas toma um barco e vai para Tarsis, 2.000 quilômetros de distância.
Jonas toma um barco e no meio do mar tem uma grande tempestade. E Jonas, enquanto está dormindo, o barco está indo a pique. O povo acorda Jonas e Jonas acorda consciente de tudo. Porque ele disse assim: essa tempestade aconteceu por minha causa. A culpa é minha. Porque eu estou fora da direção de Deus. Eu estou fugindo de Deus. Deus apontou uma direção, mas eu escolhi seguir outra. E quando jogaram Jonas no mar, a tempestade passou. Nós precisamos ser obedientes à direção que Deus está dando para a nossa vida. Amém, meus irmãos? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Diga para o irmão que está ao teu lado: siga a direção de Deus para a tua vida. Diga aí para ele. Aleluia. O segundo grupo de milagres que eu vejo Deus operando no deserto, além dos milagres de direção, dando direção para a vida do povo, irmãos, Deus opera milagres de provisão. Deus supre as necessidades do povo. Se você ler comigo agora o versículo 15, volta ao versículo 15 do Salmo 78, Asaf diz assim, que Deus fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Aleluia! No versículo 20 diz assim: sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Aleluia! Uma das marcas no deserto é a necessidade de água, é a carência de água. A carência de água. Se classifica um deserto por isso, pela escassez de água. Aqui, a nossa região aqui, a região aqui do semiárido, é uma região semidesértica, por isso chama de semiárido. Aqui o sertão nordestino, a área aqui da Caatinga, é quase um deserto, porque chove pouco, comparando com outras regiões. Uma das maiores carências do deserto é de água. Imagine que saíram do Egito 600 mil homens de 20 anos para cima. 600 mil homens de 20 anos para cima. Como é que a gente sabe disso, pastor? Onde é que está na Bíblia? No livro de Números, capítulo 1. O livro de Números recebe esse nome exatamente porque Deus mandou Moisés contar o povo de 20 anos para cima, ou seja, sem contar mulheres, sem contar crianças e adolescentes, e Moisés contou 600 mil homens. Imagina esse povo todo no deserto para beber água num lugar onde não tem água. A estimativa é que existiam ali 2 milhões de pessoas, contando com os homens de 20 anos para baixo, contando com as mulheres, contando com o povo todo, 2 milhões de pessoas para beber água. Onde tirar tanta água? Não importa onde tirar, porque o nosso Deus, Ele faz tudo aparecer, pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra. Foi assim que Deus criou o mundo, irmãos. Havia trevas. A terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a fonte das águas, e Deus apenas disse: haja luz, e houve luz. Deus tem todo o poder no céu e na terra. E naquela multidão de pessoas, houve sede, naturalmente houve sede, mas o que não é natural acontecer
suprir a tua necessidade. Aleluia! Não pense que você tem um Deus distante, um Deus que está lá no céu, que não está nem aí para o que está acontecendo na terra e especificamente com a tua vida, não. O mesmo Deus que está lá no céu é o mesmo Deus que está aqui bem pertinho de nós. É o Deus que anda com você, é o Deus que está na tua casa, é o Deus que vê as tuas necessidades. E Deus providenciou água para o povo. No versículo 18, irmãos, o povo tem sede, Deus dá água. No verso 18, olha o que Deus diz, olha o que o povo diz, melhor dizendo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. O povo está pecando. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Será que Deus pode preparar uma mesa para nós no deserto? Será que Deus pode dar um banquete para nós no deserto? E eu quero responder em nome de Jesus, meu irmão. Deus é poderoso para preparar um banquete para você no deserto. Na hora da tua maior dificuldade, no momento da sua maior adversidade, na sua maior luta, é isso que ele diz. Davi diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele prepara um banquete, Ele prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Deus supre sim as nossas necessidades. E sabe o que aconteceu? Versículo 22. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas do céu, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Deus deu maná para o povo. O povo cansou do maná. O povo diz: nós queremos comer carne. Chega de comer desse fruto aí que nós pegamos todo dia. Nós queremos é comer carne. Eu quero te dizer que o povo está pecando, irmãos. O povo está pecando, o povo não é grato a Deus, mas Deus está vendo a necessidade do povo. Aí um dia Deus mandou um vento da parte oriental, um vento que vem do leste, e aquele vento trouxe, irmãos, codornas, codornizes, aves, para saciar a vontade do povo de comer carne. E o povo comeu comida à vontade. Versículo 28, levou-os a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas, comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. O nosso Deus, no deserto, Deus, Ele faz milagres, milagres de provisão. Em Gênesis 26, está escrito que num ano de seca, num tempo de seca, Isaac semeou e colheu 100 vezes mais. 100 vezes mais. E aí, existe um terceiro grupo de milagres que Deus operou ali no deserto. Milagre também de proteção. Milagre de proteção. O deserto é um ambiente hostil. O deserto é um ambiente onde existem muitos perigos. E o povo sai do Egito com o faraó atrás, e Deus protege o povo de Israel. Deus livra eles do mal. Deus livra eles da morte. Enquanto eles caminham no deserto, eles estão em contato com os povos que habitavam ali. Eles lutaram, por exemplo, contra os amalequitas, no deserto. Moisés subiu no monte para orar.
E Josué era o comandante do exército, estava no vale, lutando contra os amalequitas. Do lado de Moisés estava Arão, de um lado Arão e do outro lado Moisés no monte de mãos levantadas, intercedendo pelo povo. E quando Moisés estava com as mãos levantadas, o exército no vale estava vencendo os amalequitas. Quando as mãos de Moisés abaixavam, o povo começava a perder, irmãos. Até que Arão e sustentaram as mãos de Moisés e Deus deu vitória ao povo de Israel. A importância de sustentar as mãos do líder, a importância de apoiar o líder, a importância de estar na mesma dimensão espiritual, de intercessão e de batalha espiritual junto com a liderança. E Deus deu grande vitória ao povo no deserto, meus irmãos. Tudo isso é milagre do Senhor. Eles andaram 40 anos e experimentaram coisas tremendas da parte de Deus. Se você ler comigo Deuteronômio capítulo 8, você vai ver a confirmação disso que Asaf está falando aqui. Deuteronômio capítulo 8. Depois nós vamos voltar lá no Salmo 78, mas eu quero ler com você Deuteronômio 8, que diz assim: tenham o cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Esse é o nosso Deus que faz milagres. Agora eu quero que você volte lá no Salmo 78, porque nós temos lições para aprender aqui, irmãos, para a gente terminar. O deserto é lugar de milagres. Milagres de direção, milagres de provisão, milagres de proteção. Enquanto você caminha no deserto, Deus está te protegendo. Mas eu aprendo aqui que um ambiente de milagres não nos impede de pecar. Mesmo vivendo no ambiente onde havia milagres em abundância, o povo de Israel continuava pecando. Ver milagres, experimentar milagres, receber milagres, não impede o ser humano de transgredir a lei de Deus. Volta lá no Salmo 78 para eu te mostrar o que é que Deus está falando aqui a respeito desse povo. Salmo 78, o verso 17, olha o que Deus diz. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Verso 18, deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer.
Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos andar por fé e não por vista. A nossa fé não está baseada e não deve estar baseada naquilo que a gente vê. Porque quem tem fé baseado naquilo que vê, vai querer ver coisas maiores a cada vez. Nunca se sacia. O povo viu o mar se abrir, para eles foi como nada. O povo viu sair água da rocha, para eles foi como nada. O povo viu um vento trazer a carne que eles desejavam, foi como nada. O povo via todo dia cair pão do céu para alimentá-los, e para eles foi como nada. Um ambiente de milagres não impede o ser humano de pecar. É aí que a gente entende, irmãos, vamos voltar rapidinho, vamos ir rapidinho na parábola do rico e do Lázaro, o mendigo. Lembra? Jesus disse que um homem rico, riquíssimo, tinha na porta dele um mendigo chamado Lázaro. O rico morreu, Lázaro também morreu. Lázaro foi para o seio de Abraão, uma simbologia do céu, do paraíso, um lugar de descanso. O rico foi para o inferno e estava ardendo nas chamas. O rico disse: pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua. E Abraão disse assim: você recebeu os seus bens na terra. Lázaro só recebeu males. Agora ele é consolado e você é atormentado. Ninguém que está aí pode passar para o lado de cá, e ninguém que está do lado de cá pode passar para o lado de lá. Aí o rico, é aqui que eu quero chamar a sua atenção, o rico diz assim: então, pai Abraão, deixa eu voltar. Deixa eu voltar para eu avisar meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Se algum dos mortos ressuscitasse, eles iriam acreditar. Olha aqui a resposta, irmãos. Por mais que as pessoas vejam milagres, por mais que as pessoas vejam as maravilhas de Deus, por mais que as pessoas vejam o sobrenatural de Deus acontecendo, ainda assim não creem, não acreditam. A nossa fé não está no milagre, a nossa fé está na palavra eterna do nosso Deus, irmãos. Jesus falou: não, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra, ouçam-na. Ouçam a palavra. E o povo de Israel, embora estivessem vendo tantos milagres, ainda assim, o seu coração estava distante do Senhor. E aqui fica um alerta para mim e para você, meu irmão. Deus está fazendo milagre todo dia na nossa vida, amém? Quantos concordam, amém, meu irmão? Todo dia Deus está fazendo milagres na nossa vida. Nós precisamos ter cuidado para não nos acostumarmos. Precisamos ter cuidado para não tratar com desdém aquilo que Deus está fazendo. Precisamos ter cuidado, irmãos, para não vivermos um ambiente de milagres e ainda assim nós temos uma atitude de rebeldia contra o Senhor. Quanto milagre Deus fez nessa pandemia, quantos milagres. Quantas pessoas que quase morreram. Quantas pessoas que passaram meses na UTI e saíram de lá andando. Foi milagre do Senhor. Mas depois que saíram, deram as costas para Deus. Gente que estava clamando: ah, quando isso passar, ah, quando a igreja abrir. Deus ouviu. Deus ouviu. Nós precisamos ter cuidado para que a gente não se torne insensível para os milagres que Deus está operando na nossa vida, irmãos. Eu quero chamar a sua atenção,
Um ambiente de milagres não garante a nossa salvação. Um ambiente de milagres não garante a nossa salvação. Você sabe que esse povo todo morreu no deserto? Eu falei que quantos homens saíram do Egito? Quantos homens? Quantos mil? 600 mil homens de 20 anos para cima saíram do Egito e todos eles morreram durante os 40 anos que andaram pelo deserto. Milagre todo dia, todo dia. Eles andavam e o pé não inchava, o sapato não envelhecia, a roupa não se desgastava, eles acordavam, a comida estava ali para eles escolherem, a água saindo da rocha. Um ambiente de milagres não garante a nossa salvação. A nossa salvação não está no milagre que a gente recebe, de coisas, de provisão, de tudo isso. A nossa salvação está na fé genuína em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mateus capítulo 7, dá uma olhadinha bem rápido. Mateus capítulo 7, verso 21. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Realizamos. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pessoas que vão dizer, nós realizamos milagres, e Jesus vai dizer, eu não conheço você, nunca conheci você. Isso é possível, gente? É possível. É possível. Expulsar demônios em nome de Jesus, sem ser conhecido por Jesus, profetizar no nome de Jesus, sem ser conhecido por Jesus, realizar milagres usando a autoridade do nome de Jesus, sem, no entanto, ser conhecido por Jesus, sem, no entanto, ter a salvação. Então, o nosso foco, gente, é naquilo que nos salva, é naquilo que garante a nossa salvação, é obedecer a palavra de Deus, é crer em Jesus Cristo, é estar firmado nele, firmado de todo o coração, porque nem todo que diz Senhor, Senhor, vai entrar. E nós vamos ter muitas surpresas naquele dia. E para terminar, eu quero chamar a sua atenção que um ambiente de milagres deve gerar em nosso coração gratidão. Amém, gente? Os milagres de Deus devem gerar gratidão em nosso coração. O nosso olhar, eu aprendo aqui com o povo de Israel, o nosso olhar não deve estar somente naquilo que ainda nós precisamos, mas o nosso olhar deve estar naquilo que nós já recebemos. O povo pecou no deserto porque o olhar deles estava sempre na próxima necessidade. Deus abriu o mar, o olhar dele já está na água doce para beber. Deus providencia água doce, o olhar dele já está na carne. Deus providencia a carne, Deus providencia o maná, o olhar dele já está na carne. Deus providencia a carne, o olhar dele já está na próxima necessidade. E eles nunca estavam satisfeitos. Nunca. Nunca havia satisfação no coração do povo de Israel, embora Deus estivesse fazendo milagres todo dia. Tem milagre maior, irmãos, do que cair pão do céu todo dia, todo dia.
Todo dia Deus nos dá o pão, todo dia. Com o povo no deserto era assim, todo dia. Até que chegou o ponto que o povo falou: eu estou cansado disso. Ó, eu estou cansado disso, não aguento mais comer isso. Não aguento mais, chega. Nós queremos agora é carne. E o coração do Senhor se entristeceu com aquelas palavras. A murmuração do povo chegou até o céu, a ponto de Deus dizer: nenhum desses que saiu do Egito vai entrar na minha terra. E você sabe, nem mesmo Moisés, que pegou a vara com ira, Deus mandou tocar na rocha uma vez, mas o povo azucrinou tanto a cabeça de Moisés, que Moisés tocou naquela rocha com tanta ira, a água saiu, mas Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida. Porque a palavra de Deus é a verdade, não muda. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que qualquer outra coisa que a gente possa fazer, dizendo o que é para Ele nessa terra, irmãos. Então que o nosso coração seja grato a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, amém, meus irmãos? Que enquanto você caminha pelo deserto, porque essa terra é um grande deserto por onde nós estamos caminhando. A gente não chegou em Canaã ainda. Nós estamos caminhando aqui pelo deserto. E enquanto a gente caminha aqui, experimenta os milagres de Deus, vá dando glória a Deus, meu irmão. Vá glorificando o nome do Senhor, vá exaltando o nome do Senhor. Eu sei, ainda falta coisa para você, falta coisa para mim ainda, mas graças a Deus por tudo que o Senhor já tem me dado. Louvado seja o nome do Senhor, pelos milagres que Ele já tem feito, aleluia. E o Deus que fez ontem vai fazer hoje também. E o Deus que está fazendo hoje vai fazer amanhã também. Por isso vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus, meu irmão. Se coloque de pé agradecendo ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Se coloque de pé, feche os teus olhos e agradece a Deus aí, meu irmão. Aproveita, abre a tua boca e diz aí os milagres que Deus tem feito na tua vida. Você está de pé porque o Senhor tem te sustentado. Deus tem te dado saúde. Deus tem aberto portas para você. Deus tem te livrado do mal. Deus tem guardado a tua casa. Deus tem suprido as tuas necessidades. Deus tem te dado salvação. Aleluia, você já andou no vale da sombra da morte e Deus te protegeu. E Deus te deu o livramento. Aleluia. Deus te livrou do laço do passarinheiro. Deus te tirou da lama e firmou os teus pés sobre a rocha. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Aleluia, nós te exaltamos, ó Deus. Nós agradecemos a Ti, grande Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Por isso, Jesus, dá graça ao Teu povo, Pai. Enquanto andamos pelo deserto desse mundo, dá graça à Tua igreja. Dá graça a esse irmão, dá graça a essa irmã, meu Pai. Dá direção ao Teu povo. Aponta a nuvem para esse homem. Aponta a nuvem para essa mulher, meu Pai. Ó poderoso Deus, nos guia, Senhor, guia o Teu povo, guia a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Estás aqui, eu sinto Sua presença, adoro a Ti, adoro
estás aqui, quebrando as prisões. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, transformando vidas. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, manifestando sua graça. Adoro a ti, adoro a ti. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Estás aqui, tocando cada coração. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, manifestando teus milagres. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, sarando as feridas. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, é real sua presença. Adoro a ti, adoro a ti. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. A igreja dizendo: caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, esse é o meu Deus. diga bem forte: caminho, caminho. Em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar a bênção apostólica sobre você. Mas antes de você sair daqui, desse lugar, você vai se dirigir a pelo menos 3 pessoas. E com a autoridade do nome de Jesus, você vai declarar que seu irmão, que a sua irmã viva os milagres de Deus. Aleluia. Levanta a tua mão, meu irmão, e receba a autoridade de Deus nessa hora. Receba a unção de Deus nas tuas mãos agora. Na autoridade do nome de Jesus, Ele te usa. E a palavra dele é para você: imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Você vai impor as mãos agora e vai ministrar milagres sobre a vida do seu irmão e da sua irmã. Na autoridade do nome de Jesus, que ao você orar pelo seu irmão, você receba o milagre que você precisa. Jó recebeu o seu milagre enquanto ele orava pelos seus amigos. Receba agora a unção de Deus,
A unção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Milagres do Senhor. O milagre que você precisa se manifeste na tua vida. Aleluia. No amor do nosso grande Deus. Na maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho. E na comunhão e consolação do doce Espírito Santo. Diga amém, meu irmão. Aplauda o Senhor.